Olá, chefes, esse é o primeiro vídeo do canal Fogo Brando, aqui tá o Instagram. Eu espero que seja um canal de sucesso. E hoje eu vou fazer com vocês a receita de risoto de urtiga. Estranho, né? No Brasil, antigamente, usava-se muito urtiga na culinária. Com o passar do tempo, a gente foi ficando fresco, receoso, achando que urtiga é erva daninha, enfim. E caiu em desuso. Mas hoje, um movimento forte de chefes estrelados, com estrela Guia Michelin, será que eu posso citar? O Alex Atala, por exemplo, tem utilizado a urtiga na culinária, assim como outras ervas ditas daninhas. Mas na Itália e Portugal, essas ervas sempre foram utilizadas na cozinha, sem nenhum problema. Primeiro porque são ervas no interior de fácil acesso, aqui na capital de um acesso um pouco complicado. E são ervas muito nutritivas. A urtiga, por exemplo, ela é rica em vitamina C. As pessoas acham que é mato, que não tem nenhuma vitamina, mas tem. Ela é rica em vitamina C e em ferro. Então ela é excelente para a saúde. Mas o que acontece? Eu mesmo encontrei uma dificuldade gigantesca aqui em São Paulo. Eu sou do interior. Então lá a gente acha a urtiga no fundo do quintal, mas aqui em São Paulo é muito difícil o acesso. Em lojas especializadas a gente até acha, ou se a gente sair procurando aí pela cidade, talvez nós encontremos em algum canteirinho. O problema é que, óbvio, talvez as condições higiênicas dessa urtiga não sejam tão boas. Mas aqui em São Paulo eu achei a urtiga desidratada em um mercado especializado, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Só que eu cometi um equívoco que já misturei no arroz. Mas enfim, você compra ela separada e depois você mistura no arroz e cozinha todos juntos. Já já eu mostro pra vocês. Então essa receita que a gente vai fazer é uma receita bastante fácil, bastante rápida. Rápida sim, para um risoto ela leva em média 10, 15 minutos. Mas é uma receita bastante fácil, que vai agradar, é um pouco sofisticada. E os ingredientes são de fácil acesso. Embora a urtiga seja complicada, a urtiga desidratada ou iofilizada, não sei como se diz, a gente consegue encontrar em alguns mercados especializados aqui. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente quais são os ingredientes que eu vou utilizar, ok? Então, gente, essa daqui é a urtiga misturada no arroz. Ó, não sei se será que vocês estão conseguindo ver? Tá? Essa daqui é a urtiga misturada no arroz. Ó, ela é uma folhinha seca. E aqui o arroz que eu estou utilizando para vocês é o arroz Carnaroli. No Brasil nós utilizamos duas variedades de arroz. O arroz Carnaroli, geralmente para fazer risoto, e o arroz arbóreo. O que acontece? O arroz arbóreo, ele é um arroz de mais rápida cocção, mas ele fica mais durinho, mais al dente. Ainda que você cozinhe por um tempão, ele é um arroz mais gordinho, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver bem aqui, ó. Tá vendo? Tá? O arroz Carnaroli é um arroz mais fininho e a cocção é um pouquinho mais demorada, mas nada muito demorado. A gente consegue fazer o risoto também em 15 minutos. Mas ele é um arroz que fica mais cremoso, ele deixa o risoto mais pastosinho, tá? Então esse daqui é o arroz que eu vou utilizar para vocês, o Carnaroli. Isso daqui que está no meio é a urtiga desidratada e a aipo desidratada. Eu misturei tudo, tá? Vocês podem fazer assim em casa também. Se encontrarem a urtiga fresca, é melhor. Ó, pessoal, esqueci de falar pra vocês, mas a gente vai utilizar nessa receita também o alho poró. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tô colocando aqui no zoom, ó. O alho poró picado em rodelinhas. Alho poró vocês vão encontrar em qualquer lugar na feira, encontram fresquinho. E é excelente pra gente colocar nessa receita. E o resto do alho poró que sobrar, não é exatamente isso, mas aquele talinho eu utilizo para fazer o caldo que vai pro risoto. Então é o caldo que eu vou colocar para ferver junto com a água, tá bom? Ó, pessoal, nessa receita eu não vou colocar alho. Geralmente em todas as receitas eu coloco porque eu gosto bastante. Mas nessa receita eu não vou colocar porque talvez desvirtue um pouquinho o gosto da urtiga, tá? Então eu vou colocar meia cebolinha picada de forma rústica. Ó, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Não precisa ser aquele cubinho perfeito, pode ser picado assim na ponta da faca mesmo. O que eu utilizo também, e isso vai no final da receita, para finalização, é o queijo parmesão. Eu utilizo esse queijo que é um bastonete, aqui um bastãozinho, que a gente encontra facilmente no supermercado. Ele não é muito baratinho, mas ele tem um sabor incrível. E vocês podem substituir também por queijo grana padano, que vocês encontram facilmente. Na finalização da receita vocês vão utilizar também 2 colherinhas de manteiga, tá? A medida é colherinha de café. Se quiserem pôr um pouquinho mais para dar uma cremosidade maior, podem colocar, mas eu gosto de sentir mais o sabor do azeite. No caso, essa vaquinha bonitinha aqui, olha se vocês enxergam. Dá, né? Essa vaquinha bonitinha, ela contém um azeite dentro, que depois eu vou colocar na receita e vocês veem, que é um azeite de macadâmia, não é um azeite de oliva.
Chefes, a gente vai utilizar também, não é tudo isso, tá? Eu coloquei isso daqui porque eu gosto de sentir bastante sabor no risoto, mas a gente vai utilizar mais ou menos essa medida aqui. Isso é vinho branco seco, tá? Não pode ser o vinho mais barato que vocês encontrarem, não precisa ser um vinho refinado. E a gente vai utilizar ele para refogar o nosso arroz. Eu vou mostrar agora, a gente vai vir para as panelas para mostrar exatamente o processo todo de cocção. Vamos começar. Agora é hora de botar a mão na massa. Ó, vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui. Tá vendo? Aqui tá a água fervendo já e eu coloco dentro o restinho do talinho do alho poró para cozinhar, para dar um gostinho, deixar mais acentuado na hora de fazer o risoto. Primeiro passo, nós vamos colocar o nosso azeite, né, o azeite de macadâmia. A gente vai colocar aqui na panela. Pode colocar à vontade. E lembrem-se, pode ser também o azeite de oliva. E agora nós vamos colocar para refogar o arroz já misturado com a ortiga desidratada, né? Não sei, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui, tá? A gente já vai colocar tudo isso daqui na panela. Ops, mentira! Antes disso a gente vai colocar a cebola. Olha a confusão que eu já ia fazer. A gente vai dar uma fritadinha na cebola. Tá? É aquela fritada para dar um sustinho. A cebola não precisa ficar também super transparente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver dentro da panela aqui. Ó. Tá? A cebola vai dar aquela fritadinha maneira. E agora que ela está dando essa fritadinha, a gente vai colocar um pouquinho do alho poró, a metade daquele alho poró que eu piquei. Tá? Para dar uma cozidinha. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar dentro da panela. Será? Dá pra ver aqui mexendo? Dá pra ver dentro da panela? Tá? Então a gente tá dando aquela fritadinha. Gente, vocês não imaginam o cheiro delicioso que tá aqui, porque esse azeite de macadâmia, ele tem um cheiro fabuloso. Uma delícia. A gente coloca mais um pouquinho. E agora vamos despejar o arroz com a famosa ortiga. Gente, só lembrando, se vocês forem utilizar a ortiga in natura, se vocês colherem mesmo a ortiga do pezinho, não colocarem ela desidratada, lembrem-se que só são as folhas que são utilizadas, tá? O talo não, porque ele é muito fibroso, é difícil de mastigar. E outra coisa, é óbvio que a ortiga é famosa por dar coceira, alergia. Então o que acontece? Vocês têm que estar com uma luvinha na mão para colher a ortiga, não podem ir lá no meio do mato puxar o pezinho, vocês têm que estar com uma luva. E assim que pegou a ortiga, coloque na água fervendo, deixe por uns 5, 10 minutinhos, que ela vai estar pronta para consumo. Dá aquele sustinho na ortiga. Ó, vocês conseguem enxergar dentro da panela? Tá vendo? A gente está dando aquela fritadinha aqui. Por que nós damos essa fritadinha no arroz, na ortiga? Porque o processo de cocção fica mais fácil, elas vão absorver melhor as coisas todas. Pessoal, tá um cheiro maravilhoso aqui. Ó, tem a ajuda de um amigo para cozinha. E tem um cameraman misterioso que vai mostrar mais de perto aqui como é que estão as coisas. Será que você consegue aproximar? Não, depois eu mostro, né? Depois eu mostro. Então vamos fazer o seguinte. Ó, a gente tá cozinhando, vou tirar essa luva que atrapalha. Então já deu aquela fritadinha básica nos ingredientes todos. Deixa eu mostrar pra vocês. Óbvio que sempre com a luva pra gente não queimar a mão. Ó, tá vendo? Já deu aquela fritadinha básica nos ingredientes. Agora quando tá esse barulhinho de frito, a gente vai jogar a nossa taça de vinho branco. Tem muita gente que deve estar triste, com uma vontade de tomar esse vinho, mas ele fica muito bom na receita. Ó, a gente vai jogar. Fazer esse barulhinho gostoso, né?
a gente vai deixar refogar um pouquinho nesse vinho branco. Refoga uns 2 minutinhos no vinho, tá? Para absorver bem. Tá. Deu aquela fritadinha, já o vinho todo evaporou. Ó, eu vou mostrar. O vinho evaporou, tá vendo? Aí virou essa misturinha aqui. Agora que o vinho evaporou, a gente vai jogar aquela água que eu fervi com o talinho do alho poró. E esse é praticamente o último passo da receita. Gente, só lembrando, eu não falei a quantidade de água no começo da receita, né? Vocês precisam colocar mais ou menos umas 2 xícaras e meia, umas 3 xícaras de água para ferver. Agora vocês vão deixar em temperatura média para alta por uns 15 minutinhos destampada. Se secar muito e o arroz ainda estiver naquele ponto mais durinho, não tão al dente, vocês podem colocar um pouquinho mais de água e deixar mais uns minutinhos, tá bom? Aí daqui a pouco eu mostro a finalização. Pronto, pessoal, a água toda evaporou e a gente já tem aqui o risoto praticamente pronto, bastante cremoso. Vocês vão dar uma olhadinha, ó. Ui. Tá vendo? Bastante cremosinho. E o que a gente faz na finalização? Só lembrando que eu utilizei meia xícara dessa daqui, que é mais ou menos uma xícara cheia daquelas de chá. E serve tranquilamente 2 pessoas e razoavelmente 3 pessoas. E agora na finalização nós vamos colocar a manteiga, tá? Aquelas 2 colherinhas de manteiga que eu falei pra vocês. E no fogo baixo, tá, gente? Senão queima. Opa, grudou aqui. A gente coloca as 2 colherinhas de manteiga e o queijo ralado. Eu gosto de usar bastante queijo. Primeiro porque ele dá um sabor muito bom pro risoto. E ele deixa com uma textura fenomenal. Então dá pra usar uma barrinha toda dessa daqui, ou mais ou menos umas 2, 3 colherinhas cheias de queijo. Deixa eu só ralar mais um pouquinho. Pode ralar direto na panela, não tem problema não. A gente rala aqui, ó. Fogo baixo. E depois vocês podem servir na finalização. Servir na finalização não, né? Utilizar na finalização, na hora de servir. Então a gente já tem o nosso risoto pronto. Como toque final eu acrescento... Vocês lembram que eu tinha deixado um pouquinho de alho poró para trás? Eu vou acrescentar esse alho poró, que ele vai ficar mais crocantinho assim, tá? Então ele vai dar uma leve cozida aqui com o risoto que já está pronto. Muito de leve. Vamos desligar o forno e vamos servir. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Acho que esse prato tá bom. E a gente vai servir. Ui. Gente, eu como bastante, tá? Então eu vou servir generosamente para ficar. Demorei para cozinhar, então eu quero comer bastante. Vamos colocar aqui. É isso. E já eu mostro para vocês o prato finalizado. E cá estamos com o prato finalizado. A hora mais gostosa da receita, que é a hora de comer. Aí você pode vir mostrar um pouquinho aqui. Ó, gente. Delicioso. Óbvio que sempre com bom vinho para acompanhar, né? Tchau, chefes. Até a próxima.